Nós vamos falar hoje à noite, como é o nosso dia de missões, nossa noite de missões, nós vamos falar sobre o empreendimento missionário na proclamação da mensagem que não envergonha. Quero convidar-vos a abrirem suas Bíblias para Mateus 9. Leremos a partir do verso 35. Mateus capítulo 9, verso de 35. E aí, os versos conforme estão escritos ali: 10, 1, 10, 5 e 7, 10, 16, 10, 31, 39 e 42. Mateus 9. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. 10:1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em caminhos de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Verso 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Agora, o verso de número 31. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E o 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Nós vamos pedir que Ele abençoe esse tempo de meditação. Obrigado, Senhor, por esse culto, que é para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa a tua palavra. Usa este vaso em tuas mãos e para a tua glória. E Pai, fale conosco hoje à noite. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o teu chamado continua ecoando. E com certeza esta noite o Senhor vai chamar vidas à tua presença. Vai chamar pessoas ao teu altar. Com certeza o Senhor vai fazer uma obra na vida de muitos aqui hoje à noite. E é claro, pela tua palavra, regada pelo teu Espírito. Portanto, Pai, abençoe-nos. E que no término desta reunião o Senhor tenha sido glorificado, a tua igreja edificada, almas salvas, e a alegria do Senhor seja completa neste lugar. Em nome de Jesus, amém. O empreendimento missionário na proclamação da mensagem que não envergonha. Meus amados irmãos, William Carey é considerado o pai das missões modernas. Ele viveu no século 17. E ele disse uma belíssima frase: empreendei grandes coisas para Deus e esperai grandes coisas de Deus. Vamos repetir juntos? Empreendei grandes coisas para Deus e esperai grandes coisas de Deus. Esta frase revela para nós duas atitudes muito importantes que todos nós aqui devemos ter, tanto no que diz respeito à vida espiritual, quanto a respeito à nossa vida natural. Primeira delas, empreendei significa uma ação, nesse caso aqui, para Deus. Então, empreenda algo para Deus. Empreenda. É uma ação.
Olha, não há progresso missionário em lugar nenhum, em nenhuma igreja. Nenhuma pessoa será bem-sucedida como evangelista sem que empreenda algum esforço para levar pessoas a Cristo. Você pode orar, e vai ser bom orar. Você pode frequentar congressos missionários, vai ser bom você frequentar congressos missionários. Você pode andar com missionários, com pessoas que pregam sobre Jesus. Mas se você não pregar, ninguém da sua família será salvo através de Deus usando a sua vida. Não vai ser. Porque é preciso empreender, é preciso fazer alguma coisa. Empreendei. Segunda atitude, esperai. Esperai, expectativa. Empreenda e espere. Não há progresso missionário em lugar algum sem que a fé que espera em Deus esteja presente. Não há progresso missionário em lugar algum sem que a fé que espera em Deus esteja presente. Eclesiastes 11:6 diz assim: semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não retires da tua mão, porque você não sabe se esta, se aquela outra dará frutos, ou se todas elas frutificarão. Então, empreenda, não é? Esperando, na expectativa de que Deus vai fazer algo. E como nós já dissemos aqui, espere do verbo esperar. Aliás, do verbo esperançar. Esperar do verbo esperançar. Espere. Em muitos lugares, meus irmãos, missões é um assunto morto. Ou porque não há empreendimento, ou porque não há expectativa. O que é missões de uma maneira bem simples? É alguém que já foi salvo por Jesus, falar de Jesus a alguém que ainda não foi. Então, se você está aqui, já foi salvo por Jesus, você será um missionário se falar dele para alguém. Mas se você não foi salvo por Jesus Cristo ainda, se morrer hoje, não tem certeza para onde vai indo sua alma, então você é alguém que algum missionário deve falar de Cristo. E hoje à noite você está tendo a oportunidade de ouvir dele. Mas em muitos lugares missões é um assunto morto, ou porque não há empreendimento missionário, ou porque não há expectativa de vidas serem salvas. Mas sabe, Deus tem o hábito de honrar os que são capazes de crer que Ele é totalmente confiável. Você é capaz de crer que Deus é totalmente confiável. Hudson Taylor foi. Hudson Taylor foi missionário na China no século XVIII. E ele viveu inteiramente pela fé. Por ele, Deus levantou mais de 800 missionários no mundo. Fundou-se mais de 125 escolas na China. Milhares de pessoas foram convertidas. Foi um homem que impactou sua geração. Mas ele foi um homem de grande empreendimento. Ele investiu em missões. E ele esperava em Deus todos os dias. Na porta da casa de Hudson Taylor, haviam duas placas. Uma do lado de dentro. E a outra do lado de fora. Quando ele chegava, tinha uma placa escrita assim: até aqui o Senhor nos ajudou. E quando ele saía de manhã para o trabalho missionário, tinha outra placa que dizia: Deus proverá. Então, quando ele saía na certeza de que Deus ia fazer alguma coisa, porque ele estava empreendendo. E quando ele voltava, ele se regozijava em Deus, porque até aquele momento ele estava provando Deus fazer as coisas na sua vida. Um outro irmão que eu quero chamar a sua atenção é William Carey. William Carey, não é? William Carey, eu quero colocar um resumo da vida dele. Eu sei que você não vai conseguir ler, mas eu vou ler para você. William Carey nasceu na Inglaterra em 1761. 1776 foi aprendiz de sapateiro durante 15 anos. Aos 15 anos. E durante 12 anos ele exerceu essa função, sapateiro. Foi convertido através de John Orr, um companheiro que lhe ensinou a sapataria. Ele sai da igreja anglicana e une-se aos dissidentes, que mais tarde veio a ser a igreja batista. Em 1781, com 20 anos de idade, ele casa-se com Dorothy e tem aí 6 filhos, 2 meninas e 4 meninos. Infelizmente, as 2 meninas e um menino morreram na primeira infância.
Em 1783 ele foi batizado. Em 85 ele foi reprovado em seu exame de pregação. Mas ele insistiu. Em 87 foi ordenado pastor missionário. Em 89 se tornou pastor de uma igreja. Em 1792 publicou sua famosa obra, Uma Averiguação da Obrigação dos Cristãos de Usar Meios para a Conversão dos Pagãos. Nos anos que se seguiram, esse livro mobilizou milhares de cristãos para missões transculturais, missões no exterior. E o William Carey, então, passou a orar a Deus para Deus enviar missionários a outros continentes, especialmente rumo à Índia. E quando ele orava para Deus enviar outros, Deus começa a trabalhar o seu coração e o levanta para o enviar. E Deus o envia. Em 1792 ele muda-se para a Índia. Em 94 seu filho Peter morre. Em 800 ele batiza, depois de 6 anos pregando na Índia, o primeiro convertido ao Evangelho. Em 801 traduziu o Novo Testamento para a língua bengali. Em 809 terminou a tradução literal da Bíblia, a integral da Bíblia para a língua bengali. Em 818 fundou a faculdade Serampore, a escola de treinamento para pastores e missionários indianos. Em 1834, aos 73 anos de idade, ele morre no escritório da faculdade que fundaram. Mas ele era um sapateiro de início. E aprove a Deus alcançar milhares de indianos, havendo calçado William Carey com o Evangelho da paz. Meus irmãos, Deus é bom. E Deus de fato precisa de proclamadores. E a proclamação da mensagem que não envergonha exige empreendimento missionário. Você pode crer nisto? E você está disposto a empreender, a trabalhar, a investir em missões? E se pode, o que você está fazendo por isso? Talvez você possa fazer um programa de rádio, ou usar o WhatsApp para pregar o Evangelho, ou ir na zona rural conosco no Mensageiros da Esperança, ou trabalhar no curso por correspondência, ou distribuir folhetos, ou fazer cultos no seu lar e convidar seus vizinhos, ou evangelizar seus parentes. O que é que estáis fazendo enquanto a vida está passando? Você pode crer que se nós realmente empreendermos, Deus vai abençoar? É o 3º mês do nosso voto de alargando a nossa tenda, que totalizaria 15 mil reais. É ou não é? Mas Deus já nos honrou, porque já passamos de 30. Então, na medida que empreendemos, Deus abençoa. Na medida que fazemos, que descruzamos os braços e vamos à luta, a mão de Deus vem sobre nós. Você pode crer nisto? Você pode ver isso no seu dia a dia, a bênção de Deus? O que esse camarada está fazendo aí? Legal, pastor. Mas e o texto de Mateus? O texto que eu li no início aqui. Calma, irmão. Calma, rapaz. Eu não vou fazer como aquele pastor que anunciou o texto, abriu o texto, leu o texto, orou pelo texto, partiu do texto, esqueceu do texto, nunca mais voltou ao texto, e os irmãos ficavam se perguntando, por que ele leu aquele texto? Eu não vou fazer isso. Então eu vou com você agora voltar lá para Mateus capítulo 9 e 10. No empreendimento missionário, nós precisamos de ter algumas atitudes, se nós queremos empreender grandes coisas para Deus. Em primeiro lugar, no empreendimento missionário, o primeiro destaque a fazer é entender o chamado de Deus. É entender o chamado de Deus para missões, é entender o chamado de Deus à salvação. Você crê que Deus está chamando pessoas hoje ainda para serem salvas? Bom, pelo silêncio. Você crê que Deus está chamando pessoas para serem salvas? E você crê que Deus está chamando pessoas para serem missionários de tempo integral? E você crê que Deus pode chamar pessoas desta igreja para entregar a sua vida por completo ao reino de Deus, para servirem como missionários aonde Deus os enviar? Deus está chamando. Agora, será que nós cremos ao ponto de aceitarmos que Ele está fazendo isto hoje à noite aqui?
ou em qualquer lugar deste mundo onde o seu espírito tem a liberdade bíblica de atuar. E o que ele está chamando os crentes a fazerem? Crentes e descrentes. Preste atenção, no capítulo 4, versículo 19, do capítulo 4, versículo 19 de Mateus, Jesus diz assim: vinde após mim. No capítulo 10, versículo 1, ele chama os discípulos e diz assim: tendo chamado. Preste atenção, Deus chama pessoas. Preste atenção, Deus chama pessoas. Agora chama como? Em primeiro lugar, Deus chama das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 diz assim: que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Trevas é o período em que a pessoa é religiosa, é cidadã, é filha, mas não é filha de Deus. Maravilhosa luz é a partir do momento que a pessoa crê em Jesus como Salvador. Então Deus chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fui chamado por Deus à salvação há alguns anos atrás. Precisamente, não é? No dia 6 de junho, aliás, 4 de junho de 1990. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica foi em 25 de novembro de 1989. Poxa, pastor, o senhor está bom de memória, hein? Hã? Estou lendo aqui. Quando eu entrei no dia 25 de novembro de 1989, numa igreja evangélica, eu ganhei esse livreto aqui, ó. É o Novo Testamento dos Gideões. E foi me aconselhado: o dia que você quiser entregar sua vida para Jesus, vá na parte final deste livro. Lá tem o plano da salvação. Leia-o e renda-se a Jesus. 8 meses depois de ouvir o Evangelho, Deus pela palavra começou a falar ao meu coração, e finalmente no dia 4 de junho, eu escrevi aqui. Naquele dia eu escrevi aqui. No dia 4 de junho, ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui está registrada a oração que eu fiz a ele, entregando a ele a minha vida, respondendo ao chamado. Eu não vendo, não empresto, não dou, mas eu já disse para o meu menino que o dia que eu morrer é dele e dela, né? Aí eles tiram no par ou ímpar, para ver quem é que fica com o quê, porque eu já vou estar lá no céu, né? Mas foi assim que Deus me chamou. Claro, existem outros detalhes, mas foi assim. Usando um Novo Testamento, que depois de ganhar eu lia, e eu não entendia, e eu lia, e eu não entendia. Se você não creu em Jesus como seu Salvador ainda e já ouviu o Evangelho, saiba que através desta mensagem hoje à noite, pelo que você já ouviu, Deus está chamando você à salvação. Segundo, Deus nos chama a uma vida de santificação. 1 Pedro 1,16 diz: porquanto está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então Deus chama a salvação e aos salvos a uma vida santa. E terceiro, 1 Pedro 2,9, ele diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele chama a proclamação do Evangelho. Meus irmãos, Pedro, que escreveu 1 Pedro aqui, ele cria no chamado de Deus. Ele havia sido chamado. Marcos 1, do 16 ao 18. Jesus o chamou numa praia. Tanto que escreveu aos dispersos, não é? Pela perseguição, para lembrá-los de duas coisas. Quando Pedro escreve essa carta, ele está escrevendo àqueles que eram chamados. Ele diz assim: vocês são chamados e devem viver assim, salvos e santos. Salvos e santos. Mas vocês também são chamados para o empreendimento missionário, na proclamação da mensagem de Deus, e é o que vocês devem fazer, serem servos. E se você não sabia, saiba, desde que você foi salvo, Deus te chamou para servir. E se você não serve, lembre-se da mensagem de hoje de manhã. Um dia, e esse dia não está longe, os olhos daquele que a tudo vê vão cruzar diretamente com os seus, quando você estiver sozinho na presença dele. Meus irmãos, isto
animava aqueles irmãos ali, para quem Pedro estava escrevendo, e os estimulava, e me estimula, e deve estimular. Deus chama pessoas, todos os dias, todas as horas, em muitos lugares diferentes. Deus chamou você para a salvação. Você ainda se lembra desse dia? E você se lembra que quando a gente é salvo no início da vida cristã, brota um amor, um ardor no coração da gente, que a gente quer estar no culto, a gente quer falar de Jesus para alguém, a gente prega até para poste, como dizem os evangelistas aí, né? A gente quer falar de Jesus, a gente quer proclamar a palavra de Deus, há um ardor, há uma chama no nosso coração de alegria, de amor, de paixão por Deus e pela sua palavra. Mas aí os anos vão se passando, aí vem as lutas, ou vem o sucesso, pode vir o fracasso, e pode ser que com o tempo a gente vá permitindo que esse primeiro amor vá se esfriando, e a gente já não é mais aquela pessoa fervorosa, empolgada. Sabe, meu irmão, lutas todo mundo tem, eu tenho, você também. Nós passamos por elas todos os dias, é cada dia uma batalha. Aliás, nunca fomos enganados, porque servir a Deus nunca foi um pátio de recreio, é um campo de batalhas. E quanto mais o dia da vida de Jesus se aproxima, tanto mais difícil é a vida do crente desse mundo. É luta após luta, é batalha após batalha. Jesus chamou os seus para o empreendimento missionário. Creia, talvez Deus esteja te chamando hoje à noite. Mas em segundo lugar, não é? Em segundo lugar, eu quero mencionar aí, eu me empolgo e esqueço de passar ali, né? Em segundo lugar, o Senhor nos chamou para focar os olhos em Jesus e andar com Ele. João capítulo 10, versículo 18, há esse chamado de Deus para a nossa vida. Focar os olhos na vida de Jesus e andar com Ele. Focar os olhos em Jesus. Meu irmão, se você não olhar para Jesus, pode ser que olhando para outros você desanime. Mas se você olhar para Jesus, Jesus foi o maior missionário que existiu. Ele deu a vida realmente. Meu irmão, quando era novo convertido, começou a se envolver com as coisas de Deus. E não demorou muito. Um dia, numa reunião de jovens, ele levantou-se e testemunhou, dizendo: olha, se Jesus deu a vida dele por mim numa cruz, eu não vou reter a minha vida para servi-lo. Entregou-se ao ministério, foi para o seminário, tornou-se um pastor. Olhe para Jesus, porque meu irmão olhava para Jesus. Um dia eu também fiquei olhando para Jesus, e Jesus me chamou para o ministério, e Ele pode chamar você também. Por que temos que olhar para Jesus? Porque ninguém empreendeu missões mais do que Ele. Olhe para Ele, porque olhar para Ele é olhar para o perfeito, para a excelência. E o que acontece quando nós olhamos para Jesus? Ganhamos as capacidades dEle. Olhe para o texto aí que você está aberto em Mateus capítulo 9, por gentileza. Mateus capítulo de número 9. Olha aí para Mateus capítulo de número 9. Ganhamos as capacidades dele. O missionário Ricardo Steckenberg esteve conosco aqui esse ano. E ele disse que quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos 4 coisas com Jesus. E se nós queremos realmente ser um vaso de bênção enquanto estamos aqui nesse mundo, nós precisamos aprender com Jesus e viver o que Jesus viveu. E o que é que ele viveu? Ou o que temos que aprender? Ou como temos que passar a viver? Nós temos que passar, meus irmãos, a ver como Jesus viu. Veja o verso 36 do capítulo 9. E vendo a multidão. Lucas 7 diz que era a multidão em Naim. Na verdade, em toda a trajetória de Jesus, haviam várias multidões. Mas lá em Lucas 7 tem uma multidão mesmo. E você se defronta com ela todos os dias. Você vai a encontro da multidão todos os dias. Ver como Jesus viu. Segundo, sentir o que Jesus sentiu. Verso 36b diz: e teve grande compaixão. O que é a compaixão? Deixa eu ilustrar que é melhor. Um irmão saiu da escola dominical, e quando ele ia rumo à sua casa, ele viu um outro irmão de pé e uma pessoa deitada na rua,
E aquele irmão chorava copiosamente. Quando aquele anterior chegou até ele, pensou que alguém da sua família tinha sofrido um acidente, um infarto, tinha morrido. E ele chegou desesperado e falou assim: irmão, o que foi que aconteceu? Alguém da sua família, alguém morreu, a pessoa está morta? Ele falou: não é ninguém da minha família. É um bêbado que está aí, no próprio vômito. Mas é alguém da sua família? Ele disse: não é ninguém da minha família. Mas então por que você está chorando? E ele respondeu: porque se não fora Jesus na minha vida, eu aqui estaria. E o meu coração se compadece dessa situação. Compaixão é se colocar lá, exatamente lá. Jesus sentiu compaixão por aquela multidão. Ele desejou realmente operar na vida daquela multidão, meus irmãos. Terceiro, fazer o que Jesus fez, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Percorria Jesus. Escute, não perca mais tempo da sua vida. Não perca mais tempo. Se você ama Cristo, sai da sua casa e vai falar dele para alguém. Fale com a sua família, fale com alguém. Porque Jesus percorria. Se você realmente ama a Deus, de todo o seu coração, faça de missões uma realidade. Chega de teoria, chega de ouvir, chega de engordar com a palavra. É hora de aplicar a palavra, é hora de proclamar a palavra. Faça o que Jesus fez. Certo jovem chegou ao seu pastor e disse assim: pastor, eu estou chamado por Deus para ir à África. Quero atravessar os mares para pregar a mensagem. Então o seu pastor disse a ele assim: ótimo, meu querido, vamos começar então a partir de amanhã. Mas já amanhã, pastor? Sim, vamos amanhã. Amanhã você vai começar atravessando a rua da sua casa e pregando aos seus vizinhos. Quando você fizer isso, então você vai atravessar os mares. Fazer o que Jesus fez. Orar o que Jesus orou. Verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O João é missionário nosso em Apucarana, no Paraná. Mas o João ele não foi missionário a vida toda. Ele converteu, já tinha mais de 30 anos. E o João, no início da sua vida cristã, ele se empolgou com o evangelho, ficou tão animado, estava servindo ao Senhor com alegria. Então um dia ele chegou e falou assim: irmão, ora por mim, eu estou muito empolgado, né? Tenho visto Deus fazer tantas coisas, eu estou orando para Deus enviar obreiros para a seara, eu quero cumprir aquilo que Jesus mandou fazer lá. Rogai ao Senhor que mande ceifeiros para a sua seara. De tanto João orar para Deus mandar, Deus mandou mesmo, e mandou ele. E mandou ele. Porque o João foi capaz de ver, sentir, fazer e orar como Jesus. Eu não estou chamando todos vocês para ir para o campo missionário, irmãos. Mas você pode ser um missionário no seu campo, na sua casa, na sua família, ao redor da sua casa, na sua vizinhança, aqui no nosso bairro. Mas para isso temos que olhar para Jesus. Mateus 11, 28 e 29, Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, vem andar comigo. E aprendei de mim. Aprenda comigo. Então, no empreendimento missionário, em segundo lugar, nós temos que olhar para, primeiro lugar, olhar para Jesus. Segundo lugar, andar com Jesus realmente. Viver com Ele lado a lado. Deixar que a sua compaixão, seu amor, sua oração, seus sentimentos inundem a nossa vida. Para que nós tenhamos prazer em fazer a obra do Senhor, meus irmãos. Olhar para Jesus e andar com Ele nos impulsiona, não é? Nos impulsiona realmente na obra missionária. Em terceiro lugar, o terceiro desafio e último, terceiro lugar, se você quer empreender para missões e esperar grandes coisas de Deus, é necessário encarar os desafios de olho na recompensa pela fé. Encarar o desafio pela fé. Agora Mateus 10, do 5 ao 40, que está aí na sua Bíblia. Pastor, você vai pregar versículo por versículo? Não. Ai, que alívio, amém. E quais são os desafios nesse texto? Porque a Bíblia diz que nossa obra terá uma recompensa, mas não sem desafios. Não sem desafios. Mateus 10, do 5 ao 40. Que desafios são estes? Primeiro, verso 9 e 10. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes levais para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, primeiro desafio,
dependa exclusivamente de Deus para fazer a obra de Deus. Confie que Deus vai fazer. Ah, pastor, mas é que você não conhece meu pai. Ah, pastor, é que você não conhece minha esposa. Ela não quer nem saber de Deus. Se eu for pregar para ela me solta os cachorros. Se você depender de você, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas dependa de Deus. Segundo, visão realista. Verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ó. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Meus irmãos, missões não é recreação, é batalha. Primeiro é joelho no chão, depois a ir e proclamar a mensagem do Senhor. Visão realista. Terceiro, confiança na palavra e na companhia do mestre. Versos 24 ao 26. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto a mais a vós domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Meu irmão, tenha confiança na palavra e na companhia do mestre. Aquele que te diz, vai, ele irá contigo. Ele irá contigo servir ao Senhor Deus. Número 4, haverão batalhas internas e externas. Verso de número 34, olhe lá, na sua Bíblia. De olho na Bíblia aí, hein? De olho na Bíblia. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Não vim trazer paz, mas espada. Sabe o que aconteceu com a primeira pessoa da minha família que foi convertida nos anos de 1980? Jogada na rua. E era uma mulher. Foi expulsa de casa. Porque realmente há risco, batalhas internas e externas, não é? Dentro e fora de nós. Muitas vezes, irmãos, internamente nós estamos não confiando que aquela pessoa pode ouvir e pode crer de verdade. E é uma luta no seu coração e no meu. Batalhas externas. Às vezes as pessoas querem impedir a gente de pregar, mas pregue, não tenha medo. 5, riscos. 39 diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por amor de mim, vai achar. Você está disposto a correr esse risco? 6, certeza de recompensas. Versos 40 ao 42. Quem vos recebe a mim me recebe. Quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Há recompensas. Nossa obra terá uma recompensa. Mas você tem que fazer tudo isso aí pela fé. A chave para o empreendimento missionário é a fé. Diz a Bíblia, o meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Eu gosto muito de Gênesis 12, de 1 a 3, porque conta a história de Abraão. E todo mundo conhece a história de Abraão, então é facinho de ilustrar. Um homem que empreendeu missionariamente e esperou grandes coisas de Deus. Não sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão foi. Meus irmãos, fé exige um espírito de aventura. Porque Deus disse para Abraão: sai e vai. Eu ainda me lembro quando nós recebemos o convite para ir até Mojimirim, na casa da Rocil, que nunca tínhamos visto na vida, porque ela estava fazendo nosso curso por correspondência, e ela queria a gente ir lá para conversar um pouquinho. Eu peguei a Guaianaí e fomos. E daquela visita surgiu um culto. Daquele culto surgiu um ponto de pregação. E daquele ponto de pregação hoje nós temos a primeira igreja batista regular de Mojimirim. Pela fé, irmãos. Eu me lembro tantos domingos que nós saímos depois do almoço, né, Manvera? Lembra? Com a Kombi da igreja, era Kombi na época, e nós saímos aqui, íamos cantando dentro da Kombi, e a gente ficava pensando, olha, um dia vai ter uma igreja lá. Esse dia já chegou faz hora, viu, velho? Graças a Deus. Espírito de aventura, irmãos. Nós temos que olhar missões com alegria, com prazer, crendo que Deus vai fazer a obra. Mas isso exige rupturas e separações. Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela.
talvez você vai ter que se separar de maus amigos, de más reuniões, rupturas e separações. Talvez você vai ter que separar mais tempo para Deus e menos tempo para você mesmo. Eu não sei o que Deus vai pedir para você fazer. Obediência incondicional. Diz a Bíblia que partiu Abraão sem saber para onde ia. E muitas vezes a gente sai pregar, sai fazer evangelismo de rua e não sabe se alguém vai atender a gente ou não, se alguém vai abrir a porta ou não. Mas tem que ser obediente. Disposição para ver o impossível. Deus disse a Abraão: vou fazer de você uma grande nação. E Abraão só foi ter o descendente dessa grande nação de verdade quando já era até morto, no que diz respeito à sua virilidade, né? Mas Deus fez um milagre. E prontidão para ser bênção. Deus disse: sê tu uma bênção, Abraão. E Abraão saiu e foi bênção. Meu irmão, se você quer empreender em missões, você tem que ter um espírito de aventura, tem que separar mais tempo para missões, tem que obedecer incondicionalmente, tem que ter disposição para ver o impossível acontecer, tem que ter prontidão para ser bênção. Mas isso exige fé, é um desafio de coragem e entrega. Deixe-me dar alguns exemplos práticos. Vou começar com o Júnior e com a Giane. A Giane foi convertida no Acre. E aos 9 anos de idade. Aos 12 anos de idade, a Giane, essa que saiu com o Júnior que estava aqui, ela foi chamada por Deus para o ministério. Mas antes desse chamado, ela tinha um sonho muito grande. Ela queria servir a Deus e queria que Deus um dia lhe desse a oportunidade de ir à África proclamar o Evangelho. Empreenda grandes coisas para Deus e espere. O que foi que aconteceu agora no mês de maio com o Júnior e com a Giane? Foram para a África. Aquele sonho aos 9 anos, 12 anos de idade, agora com mais de 30, Deus lhe deu a alegria de poder cumprir. Porque quem empreende grandes coisas para Deus, vê grandes coisas de Deus acontecer. Alguns anos atrás nós pensamos em fundar mais igrejas na região. E começamos a orar por isso. Aí Deus levantou um rapaz lá no Jardim Lisa e o enviou para o seminário. Enquanto ele estava lá, Deus uniu as nossas igrejas aqui de Campinas no mesmo projeto. Fundaram uma igreja em Arthur Nogueira. E começou-se a orar por isso. Começou-se a dedicar-se para isso. Nós como igreja, como pessoas, e assim fomos trabalhando. Numa quinta-feira, 27 de setembro de 2007, começaram-se os cultos lá, numa região de chácaras, não é? E o pastor Josias do Florense é quem encabeçou isso aí. Depois disso, nesses cultos, os cultos começaram a crescer, e foram crescendo, e pessoas chegando. Alugamos uma casa, essa de baixo aqui, ó, lá no centro de Arthur Nogueira. As almas começaram a chegar, o pastor Xavier já estava lá, não é? Porque ele voltou do seminário para ir para lá. E começou o trabalho, com muita luta. Alugamos essa casa e fomos trabalhando como igreja, como pastores, como irmãos. E Deus foi dando crescimento. Pessoas foram chegando, pessoas foram sendo salvas. O lugar era pequeno. Depois nós encontramos num bairro que estava começando essa propriedade aí, ó. 1.200 metros quadrados, uma enorme casa, um terreno enorme. Mas custava 120 mil reais na época. Nós não tínhamos, vamos fazer campanha, vamos fazer. E começou o trabalho, começaram as campanhas e fomos nos envolvendo. Para encurtar a história, meus irmãos. Aquele terreno foi comprado, foi preparado para os cultos, olha aí. As pessoas começaram a chegar, foram sendo salvas, Deus foi trabalhando. Aquele lugar foi crescendo, Deus foi abençoando e foi ficando pequeno. Vamos construir então, mas não tem dinheiro. Vamos fazer campanha, vamos se unir, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. E começaram-se. Com a graça de Deus, no dia 1º de agosto de 2014, foi feita a terraplanagem. E o templo foi sendo construído. E pela graça de Deus, hoje está sendo usado. Cabem 350 pessoas. É o maior templo batista regular que nós temos aqui na região. Ó. Que coisa, né? Olha só como está lá dentro, que beleza. Empreendei grandes coisas para Deus e esperai grandes coisas de Deus. Agora, se você não tiver empreendimento nenhum, se a tua família está bom desse jeito, se o teu trabalho está bom daquele jeito, se o teu salário está bom desse jeito, você está contente, se as almas que você ganhou para Cristo já são suficientes,
Se vir nos cultos e ir para casa, tá bom demais. Se esse é o seu empreendimento, eu quero dizer para você que nenhuma grande coisa de Deus vai acontecer na sua vida. Porque Deus trabalha onde a fé opera, onde alguém está disposto a confiar, onde as pessoas estão dispostas a se entregar, onde as pessoas estão dispostas a realmente se envolver dedicadamente, onde as pessoas têm visão, se mobilizam, se envolvem, se empenham, trabalham, elas colhem. Empreenda grandes coisas para Deus. Meus queridos, nós podemos fazer mais como igreja, como pessoas, como servos, como homens e como mulheres. E nós temos que fazer logo. Porque vai chegar o dia em que nós vamos comparecer diante de Deus. O que foi que fizemos? Sabe, irmãos, olha, eu sei que talvez você que é membro aqui da igreja, até se encheu de tanto eu falar nisso. Mas sabe, eu não quero chegar o dia da minha morte e eu estar lá dando meus últimos suspiros e pensando, puxa, eu podia ter feito mais. Eu podia ter gastado mais dos meus dias falando de Cristo para as pessoas. Eu podia ter pregado mais. Eu podia ter saído da minha rua. Eu podia ter falado mais para os meus parentes. Eu podia ter feito melhor. Eu podia ter entregue toda a minha vida inteiramente. Irmão, eu não quero chegar no dia da minha morte arrependido ali de não ter feito melhor e mais do que eu podia. Eu também não quero que você chegue lá e tenha que se arrepender. Gênesis 11:6 diz que Nimrod uniu aquele povo pagão, irmãos, pagão mesmo. Ele uniu aquele povo pagão, é impressionante. E aquele povo pagão, ele uniu numa só língua, ele uniu num só propósito, ele uniu numa só direção. Eles empreenderam construir uma torre que chegasse até o céu. Olha que loucura, olha que doideira, olha que besteira. Olha como é a sabedoria humana. Queriam construir uma torre que chegasse até os céus. Isso é uma coisa impossível de acontecer. Mas sabe o que Deus disse daquela união? Deus disse assim: vamos descer e confundir as línguas, porque intentados e unidos como eles estão, ninguém lhes poderá impedir. Agora, se eles se uniram para o mal e fizeram o que fizeram, o que nós, unidos para o bem, unidos pela causa, não podemos fazer? O que não podemos fazer? Podemos fazer mais e melhor, irmãos. O tempo está passando e a nossa geração está perdida. Sempre me vem à memória a vida do pastor Ernest. Ele foi fundador dessa igreja aqui. E quando ele nos visitou, na última vez, no aniversário de 50 anos, eu levei ele lá no Jardim Lisa para conhecer. Já idoso, andando com dificuldades. Em determinado momento ele deixou o nosso grupo e foi para a porta assim, começou a olhar aquele bairro crescendo, e eu fui até ele, que fiquei com medo dele cair. Mas quando eu cheguei, eu vi que estava soluçando e as lágrimas descendo nos olhos. E de repente, sem perceber que eu estava ali, ele levantou os seus olhos aos céus e disse assim: ah, Deus, se eu tivesse mais uma vida para dar. Ah, se eu tivesse. Querido, nós não podemos desistir de missões, nós temos que fazer missões, nós temos que prosseguir. Como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, traduzindo. Fiz o meu melhor, o melhor que eu pude, enquanto vida eu tive. O melhor que eu pude, eu fiz. Charles Spurgeon nasceu em Leuvedo, no sítio de Essex, Inglaterra, 19 de junho de 1834. Converteu-se aos 15 anos, com Isaías 45, 22. Pregou seu primeiro sermão aos 16 anos, e já na sequência se tornou pastor auxiliar. Daí não parou de pregar mais. Além de pastor, foi fundador de um seminário, de um orfanato, escritor, missionário. Pregou a milhares de pessoas. Dizem que em todos os sermões dele, ao menos uma alma rendia-se a Cristo. Ele pregou seu último sermão no dia 6 de junho de 1892, ano em que morreu. No seu velório, o pastor Arquibaldi Brown, olhando para o caixão onde Spurgeon estava, disse as seguintes palavras: campeão de Deus. Será que vão dizer isso da gente? A tua longa batalha e nobre combate acabaram. A espada que estava na tua mão, a Bíblia, finalmente caiu. Um ramo de palmeira tomou o lugar dela.
não mais o capacete vai estar na sua testa, pela preocupação constante dos teus pensamentos vibrantes sobre o combate. A coroa da vitória, entregue pela própria mão do grande comandante, é a prova evidente da tua nobre recompensa. Mas Spurgeon dizia: sou o que sou pela graça de Deus. Ele foi um campeão de Deus, irmãos, porque ele empreendeu grandes coisas para Deus, entregou sua vida, tudo que tinha, tudo que era. E nós, como será? Ainda é tempo, desperte, ame ao Senhor, sirva-o de todo o seu coração. Eu já estou finalizando. Nem todo cristão será um pastor ou um evangelista de tempo integral, mas eu quero afirmar a você que todo crente tem que ter um coração missionário. Todo cristão precisa amar missões, precisa ter a paixão de falar de Jesus a quem ainda não o conhece. O empreendimento missionário na proclamação da mensagem que não envergonha. Deus nos chamou, e chamou para mirarmos em Jesus, e chamou para vivermos pela fé. Deus nos chamou. Então, empreenda grandes coisas para Deus, e espere grandes coisas de Deus. Será que nós estamos dispostos? Missões é nosso privilégio, gente, é nosso privilégio. Proclamar é nossa responsabilidade. A mensagem é poderosa. O Evangelho nunca envergonha, nunca envergonhará. Mas estamos dispostos, estamos prontos. Eu termino falando novamente de Arthur Nogueira. Foi um empreendimento. Deus deu a construção, mas sabe, aquela construção é o mínimo. É a menor bênção, ainda que é grande. Lá naquela cidade, meus irmãos, se converteu essa mulher aí. Se converteu essa mulher aí ao Senhor, não é? Essa mulher, ela quando se casou, logo em seguida seu marido tornou-se alcoólatra. E as coisas ficaram feias dentro de casa. Mas ela teve 7 filhos, pelo menos. E ao invés de brigar com o marido, ao invés de, com o tempo de tanto sofrer, ela acabou se tornando alcoólatra junto com o marido. Então eles largavam as crianças em casa e iam para a rua beber. E as criancinhas às vezes tinham que buscar os pais, que estavam caídos num boteco, no outro, e chegavam embriagados em casa e se lutavam contra o outro, e brigavam de faca. Era um tormento, era uma tortura, era um inferno aquele lar. Mas empreende grandes coisas de Deus e espere grandes coisas de Deus. Uma irmã da igreja, Arthur Nogueira, soube da história dessa mulher, e um dia a viu caída na rua realmente. Perguntou onde era a sua casa e foi até lá. E aí começou a falar de Jesus para ela. Não demorou muito, nem 3 meses. Esta mulher rendia-se aos pés de Jesus Cristo. Logo deixou o vício da bebida. Suas filhas, por conta da vida que ela levou, que já estavam adultas, não é, ficaram dispersas. E começaram, uma a usar droga, a outra caiu na bebedeira. Mas ela se converteu. E a vida dela teve uma mudança tão grande que isso chamou a atenção do bairro e chamou a atenção da família. E Deus começou a usar a vida dela na vida da família. E aí começou a se converter uma filha, outra filha, um genro, outra filha, um genro. E resultado que todas as filhas agora, parece-me que com exceção da mais novinha, que já está fazendo estudo bíblico, chegaram para o Evangelho. Chegaram para o Evangelho. Agora ela não vai mais sozinha para a igreja. Olha aí que beleza. Quando que você diria, encontrando uma mulher como essa hoje, que ela era uma embriagada, caída nas ruas? Quando que você diria? Mas empreenda grandes coisas para Deus e espere Deus fazer grandes coisas. Deus a salvou. Deus transformou essa vida. E o pastor Xavier esse ano fez o casamento dela, porque ela não era casada no papel, com o marido, e de mais 3 filhas, no mesmo dia. Ele casou as 4, no mesmo dia. Empreenda grandes coisas para Deus. Empreenda grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Vede, os campos estão brancos para a ceifa. Meus irmãos, eu termino. Que Deus nos dê olhos para ver, compaixão para sentir, disposição para fazer, prontidão para orar como Jesus, no empreendimento da proclamação da mensagem que não envergonha.
Você está disposto a oferecer mais da sua vida para Deus? Quero pedir que você curva a sua fronte. E você vai orar ao Senhor agora. E você vai orar a Deus neste momento. Você vai falar com o Senhor. Ore a Deus. Empreenda grandes coisas para Deus. E espere grandes coisas de Deus na sua vida. Empreenda em missões. Espere Deus te usar poderosamente dentro da sua família. Deseje ser um instrumento nas mãos de Deus. Você vai ouvir um hino. Enquanto você ouve este hino, ore ao Senhor.